Hora de falar sobre o tricolor paulista. Rian Francisco só volta a jogar em 2026. No treino dessa terça-feira, ele sofreu uma ruptura de ligamento cruzado anterior, além de lesão no menisco do joelho esquerdo. A mais temida contusão, a do LCA, do ligamento cruzado anterior, acaba de atingir o atacante, que foi artilheiro da última Copa São Paulo de Juniores e também eleito o melhor da competição. Rian Francisco, que tinha a expectativa de que agora, sob um novo comando do São Paulo, ele pudesse jogar com mais frequência, até porque o Zubeldia não gostava muito do Rian Francisco. A expectativa é de que com o Hernan Crespo a coisa melhorasse, mas não será em 2026. A tendência é que o Rian Francisco volte a atuar apenas no Campeonato Paulista do ano que vem, isso se a cirurgia e toda a recuperação correrem dentro da normalidade. Atleta que fez 10 gols na Copa São Paulo de Juniores, desde que se tornou profissional, passou a disputar 16 partidas com 3 gols no time principal. A saideira sobre o São Paulo, o tricolor anunciou 27 mil ingressos vendidos de forma antecipada para o confronto contra o Corinthians. No meio da semana, contra o Red Bull Bragantino, Lucas Moura segue de fora do time, ele está sendo preparado para retornar contra o Corinthians. A saideira do São Paulo, a tendência é que o tricolor busque no mercado mais um centroavante, até porque nesse momento volta a ter apenas duas opções, de Neno e André Silva, e a ideia é contar com pelo menos 3 centroavantes no time principal. Qual essa pergunta do Kleber Nunes? Com o Rian Francisco machucado, Bolassi seria uma boa para o São Paulo? Cara, o Bolassi foi bem com a camisa do Criciúma, pelo Cruzeiro, até tem algum moral com o torcedor, mas nunca fez muito por merecer, né? E eu acho até que o Lautaro Dias seria mais interessante do que o Bolassi. O problema é que o Cruzeiro, para negociar o Lautaro, só aceita negociar em definitivo. E pede 16 milhões de reais. Severino Costa, boa noite, Nicola. Será que o São Paulo vai contratar mais um centroavante que não está mais conseguindo contratar nenhum lateral? Eles estão tentando contratar. Só que o fato de você não ter dinheiro faz com que qualquer contratação fique mais complicada, mais difícil, né? Se você tem grana, você vai lá, me pergunta quanto custa e faz uma oferta. Se você não tem dinheiro, você vai lá, pergunta se os caras liberam de graça. Se não liberar, você praticamente morre no assunto. Foi o que aconteceu com o Carabalí. Carabalí é um lateral direito que pertence ao Barcelona de Guayaquil, e o Crespo fez as melhores referências sobre esse atleta. São Paulo foi no Barcelona e começou a negociação. E o Barcelona disse, daqui ele só sai em definitivo com venda. E o São Paulo não tem essa grana para negociar. Primeira participação de hoje do Wallace Isidro. Boa noite, Nicola. Cadê as contratações do São Paulo? Deixa eu aproveitar essa pergunta para trazer a grande novidade do dia no São Paulo. Nessa terça-feira, o Rian Francisco sofreu uma lesão de ligamento cruzado anterior e uma lesão de menisco no joelho esquerdo. Isso significa que o atacante, que era promessa e esperança de muitos torcedores do São Paulo, só volta a jogar em 2026. Temporada perdida para ele, sonhos interrompidos e prejuízo para o São Paulo, que deixa de ter um centroavante e provavelmente vai precisar buscar no mercado uma outra opção para essa função de centroavante. Nesse momento, São Paulo tem de Neno e André Silva. O Hernan Crespo gostaria de ter 3 atletas para essa função. São Paulo também busca um lateral direito e um atacante, mas, como eu venho dizendo para vocês, já há algum tempo há enorme dificuldade financeira no São Paulo. O tricolor não se sente confortável para fazer investimentos, para comprar jogadores. Então, os jogadores que vão chegar, certamente precisam vir de graça ou por empréstimo, alguma coisa nesse sentido, tá? E diante desse cenário, não há nenhuma negociação mais encaminhada, ou pelo menos não que eu tenha conseguido apurar. Assim que tiver qualquer coisa, eu conto para vocês. Acho que o que está mais perto de acontecer no São Paulo, nesse momento, me parece ser a renovação, o anúncio da renovação do Alan Franco. O que é uma baita notícia, né? Era uma negociação que começou no ano passado, gerou até preocupações em relação à possibilidade de esse contrato não ser prorrogado, mas nos últimos dias o São Paulo melhorou as condições do negócio, procurou o representante do atleta para discutir um parcelamento da dívida antiga, ainda referente à chegada do Alan Franco, e agora tudo se encaminha para que essa renovação de contrato aconteça nos próximos dias, quem sabe ainda durante essa semana, beleza? A Edivânia, só assim para o São Paulo não vender o Rian logo. Não tinha parado para pensar nisso, mas faz sentido sim.
O São Paulo tem que rasgar o Fidic ou vai cair, escreve o Breno Oliveira. Brenão, eu não acho que o São Paulo tem time para ser rebaixado. Pelo contrário, tá? Eu acho o elenco com muitos problemas, mas o time titular, com Rafael, Cedric, Arboleda, Alan Franco e o Wendel ou Wesley, Wendel ou Enzo, é bom. Aí você tem o meio campo com Pablo Maia, Marcos Antônio ou o Alisson, seria Pablo Maia e Alisson, né? Tendo Marcos Antônio e o Luiz Gustavo como opções. Lucas Moura, Oscar, na frente, Ferreira, Ferreirinha, André Silva, Dineno. Eu acho que a função do centroavante é a mais pobre hoje, mas, cara, eu acho que tem muitos times piores do que o São Paulo. O São Paulo fechou os 6 primeiros meses do ano no azul. A pergunta do Alexander Machado, para a sua pergunta, eu nem contei em vídeo, mas eu já antecipo para vocês. A resposta é não. São Paulo fechou com um prejuízo de 31 milhões de reais. Mas é importante contar que a expectativa não, mas que a projeção era de um prejuízo de 45 milhões de reais. Ou seja, o São Paulo conseguiu um resultado 15 milhões de reais melhor, 14 milhões de reais melhor do que aquilo que havia sido projetado, tá? Quase sempre o primeiro semestre é mais preocupante, com menos receitas, as receitas mais fortes, as receitas maiores, elas costumam cair no segundo semestre, tá? Hora de falar se o São Paulo pode perder a parceria com o Evangelos Marinax para as categorias de base, numa negociação do magnata grego com o Botafogo. Esse boato surgiu em meio à negociação, agora fechada, do Jair, atleta que pertencia ao Botafogo e vendido para o Nottingham Forest por valor inferior àquilo que o Botafogo havia investido quando comprou do Santos. Só para explicar essa história direito. Em janeiro, o Santos vendeu o Jair para o Botafogo por 12 milhões de euros, mais o Tiquinho Soares. E agora, alguns meses depois, mesmo com o Jair valorizado, graças a uma grande Copa do Mundo de Clubes, o Jair foi vendido para o Nottingham Forest pelos mesmos 12 milhões de euros. Ninguém entendeu absolutamente nada. E o Botafogo deixou vazar a notícia de que John Textor, dono da SAF botafoguense, e Evangelos Marinax discutem algumas parcerias, entre elas para as categorias de base, com o magnata grego colocando bastante dinheiro na base botafoguense. Vários torcedores do São Paulo me procuraram preocupados. Pô, Nicola, mas você não tem dito a respeito das negociações avançadas entre São Paulo e Marinax? Pois bem, conversei na tarde desse domingo com um dirigente são paulino sobre o tema e a resposta que eu vi, abre aspas, o novo acordo que propusemos ao Marinax é maravilhoso para ele. Ele só não aceitará se for louco, fecha aspas. Eu já havia contado para vocês na semana passada sobre a necessidade que São Paulo e Marinax tiveram de refazer o modelo do negócio. Tudo porque o acordo antigo poderia infringir o Estatuto do São Paulo, causando uma série de problemas dentro do próprio clube. Até por isso o São Paulo fez modificações e já levou esse novo projeto para o Marinax com a convicção de que o magnata grego vai assinar a qualquer momento e a partir daí colocar as burocracias para andar e anunciar esse acordo no segundo semestre. Só para completar em relação ao São Paulo e Marinax, essa parceria na base prevê que o magnata grego tenha 35% das ações de Cotia em troca de um investimento de 100 milhões de dólares nos próximos 5 anos. Hora de falar sobre o São Paulo. Você sabia que o Tricolor recusou 226 milhões de reais em propostas? Revelação feita pelo próprio presidente do clube, Júlio Casares. Ele participou de uma palestra e lembrou do ano de 2023, contando que Wellington, Pablo Maia e Rodrigo Nestor tiveram ofertas gigantes. Abre aspas para o presidente, segurei pela final da Copa do Brasil. Poderia ter perdido o título, poderia, mas eram jogadores muito importantes naquele momento. Então recusei as propostas de 35 milhões de euros, hoje mais ou menos 226 milhões de reais. A ideia era vendê-los em janeiro, mas os três acabaram se machucando e tive que assumir o déficit, fecha aspas para o Júlio Casares. Importante contar que o Pablo Maia segue no São Paulo até hoje, inclusive passou recentemente por mais uma lesão. Rodrigo Nestor foi emprestado ao Bahia, onde é o reserva, enquanto o Wellington saiu de graça do São Paulo no fim do ano passado, fim do contrato. Ele não renovou o vínculo e acabou se acertando com o Southampton da Inglaterra. Preciso contar agora sobre as 4 saídas certas do São Paulo. O Tricolor está perdendo jogadores, não dá para dizer importantes, mas que certamente diminuem ainda mais a quantidade de atletas e o poder do elenco são paulino.
não ficam no tricolor. Lisiero, Igor Vinícius, Matheus Alves e Juan, cada um com uma circunstância completamente diferente. O Lisiero nem sequer estreou na atual temporada e seu vínculo com o São Paulo se encerra nessa segunda-feira. Não houve a opção do São Paulo pela renovação e o Lisiero vai buscar um outro clube. Igor Vinícius já até treinou no Santos. Vai ter seu contrato rescindido com o São Paulo e vai passar a ter 80% dos direitos econômicos presos ao Peixe. O tricolor fica com 20% do valor de uma venda futura. Já Matheus Alves foi vendido para o CSKA da Rússia por 6 milhões de euros, nem se apresentou com o restante do elenco na última quinta-feira. Sobre o Juan, zagueiro que pertence ao Sassuolo, já havia contado para vocês que o tricolor decidiu desistir da compra desse atleta, a operação de 27 milhões de reais por um atleta de 25 anos que vai precisar passar por cirurgia no joelho. A avaliação é de que o custo-benefício estava para lá de ruim. Dá para imaginar mais saídas no São Paulo? Sim, apenas em caso de propostas grandes, propostas gigantes. São Paulo ainda precisa de pelo menos uma boa venda, mas torce para que essa venda venha de jogadores que já foram do São Paulo e hoje estão no exterior. O tricolor, com um mecanismo de solidariedade ou com percentuais futuros, pode eventualmente ajudar a compensar o seu problema com o fluxo de caixa. Em relação a reforços, São Paulo busca um zagueiro, 2 pontas e também um meio-campista. Todos precisam chegar sem custos. O tricolor avalia que não tem capacidade para compra de direitos econômicos. Bora falar agora sobre o São Paulo. Quem é que o tricolor busca para a zaga? Você sabe que o Juan, zagueiro de 25 anos de idade, foi de fato devolvido ao Sassuolo. Tratativas com o clube italiano foram encerradas. A partir daí, o São Paulo vai buscar alternativas no mercado. Naquele perfil que você já sabe, de jogador que chegue de graça, sem custo alto. Separei alguns nomes que têm sido especulados no tricolor. O primeiro deles, Medina, brasileiro de 23 anos de idade, que pertence à Ferroviária. Ele foi revelado no próprio time de Araraquara, embora já tenha sido emprestado em outros tempos para o Valladolid da Espanha e também para o Taubaté. É titular absoluto do time na Série B do Campeonato Brasileiro e esse nome chegou ao São Paulo por meio de uma sugestão do Juliano Bertolucci, empresário próximo ao presidente Júlio Casares. O filho dele é dono da Ferroviária. Se o São Paulo quiser, não se trata de uma negociação difícil. O atleta tem 23 anos de idade, 26 jogos e 1 gol na atual temporada. Na primeira passagem do Crespo pelo São Paulo em 2021, ele havia sugerido Adonis Frias, zagueiro argentino, hoje com 26 anos de idade, 27, perdão. Esse nome praticamente inviável, o atleta que pertence ao León do México, tem contrato longo por lá e, embora tenha sido expulso dos 2 últimos jogos que participou, haveria a necessidade de uma compra dos direitos econômicos, algo que o São Paulo hoje não é capaz. Quero falar também sobre Luizão, você lembra dele? Atleta revelado na base do São Paulo, saiu pela porta dos fundos para jogar no West Ham. Jogar foi tudo que ele não conseguiu no time principal, nenhuma aparição. Teve de se contentar com jogos no Sub-21 e também com um empréstimo por um pequeno time da Polônia, onde mais uma vez não conseguiu jogar. Acho difícil imaginar que o Luizão possa ser reforço para a zaga tricolor. Muito São Paulino pergunta se o Matheus Belém, que está de volta do empréstimo, não seria uma alternativa. Só para lembrar que o Belém foi para a Chapecoense, que joga a Série B, e por lá não fez nem sequer um único jogo. Eu imagino que alguém que não tenha conseguido jogar num time catarinense, no estadual e na Série B, possa ser a solução para o São Paulo. Você, torcedor tricolor, quem gostaria de ver jogando como zagueiro? É importante lembrar que não dá para sonhar com nomes muito caros, beleza? Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.